Caleb Miller era a mente brilhante por trás da maior fusão de tecnologia da década. Mas a portas fechadas, ele era apenas um viúvo lutando para manter as luzes acesas e sua filha alimentada. Numa terça-feira chuvosa, levado ao limite absoluto, ele enviou um e-mail que ele tinha certeza que destruiria sua carreira. Ele se preparou para o fim. Em vez disso, 3 horas depois, Sarafina Sterling, a CEO mais temida de Seattle, estava de pé em sua varanda da frente. Mas ela não estava lá para aceitar sua demissão. Esta é a história de como o colapso total de um pai solteiro acabou mudando tudo. O café na caneca de Caleb Miller estava frio. Estava frio há 3 horas, uma poça estagnada de lodo preto que espelhava o estado de sua alma. Eram 4h17 da manhã em Seattle, fora da janela saliente de sua casa artesanal alugada e apertada em Queen Anne Hill. A chuva era implacável. Não era um leve tamborilar, era um ataque rítmico e punitivo ao telhado. O tipo de clima que penetrava em seus ossos e fazia você se perguntar se o sol simplesmente havia desistido do noroeste pacífico. Dentro, a única luz vinha dos monitores duplos de seu equipamento doméstico. Linhas de código Go e Rust borravam-se numa dor de cabeça neon. Papai! A voz era pequena, áspera e aterrorizante. Caleb girou sua cadeira, as rodas prendendo no tapete gasto. Lily, sua filha de 6 anos, estava de pé na soleira. Ela estava segurando. Senhor Lúpulo, um coelho de pelúcia com uma orelha faltando, e suas bochechas estavam coradas de um tom perigoso de carmesim. Um pouquinho, Caleb sussurrou, abandonando o código da fusão instantaneamente. Ele estava ao lado dela em 2 passadas, ajoelhando-se. O que há de errado, querida? Pesadelo. Minha garganta dói, ela ofegou. Está quente. Caleb pressionou o dorso da mão na testa dela. Ela estava queimando. Pânico, frio e familiar subiu em seu peito. Esta era a 3ª vez este mês. Gripe por exaustão apenas do estresse de ser uma criança cujo pai estava fisicamente presente, mas mentalmente preso em uma sala de servidores. Ok, Caleb disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ok, vamos te dar um Tylenol e de volta para a cama. Enquanto ele a pegava no colo, ela parecia mais leve do que deveria. Seu telefone zumbiu na mesa. Então ele zumbiu de novo e de novo. Uma vibração implacável chacoalhando contra o folheado de carvalho. Ele olhou para a tela. Sarah Sterling, CEO. Onde está a chave de criptografia para a porta Vanguard? Sarah Sterling, CEO. Miller, se isso não for carregado até às 6 horas da manhã, AST, o acordo morre. Sarah Sterling, CEO. Me responda. Caleb olhou para o telefone. Ele olhou para sua filha que estava choramingando em seu ombro, seu calor irradiando através de sua camiseta. Ele pensou sobre os últimos 3 anos desde que Sarah morreu naquele acidente de carro na I-5. Ele estava correndo uma maratona em velocidade de sprint. Ele era o arquiteto de sistemas líder na Sterling Dynamics. Ele ganhava bom dinheiro. Ele tinha seguro de saúde. Ele era sortudo. Mas ele havia perdido o primeiro recital de balé de Lily por causa de uma falha de servidor. Ele havia perdido a reunião de pais e professores porque Sarafina Sterling precisava de um debrief num domingo. Ele estava pagando uma babá que ele mal gostava mais do que pagava pelo seu aluguel apenas para que ele pudesse trabalhar 18 horas por dia para uma mulher que olhava para os funcionários como se fossem torradeiras com defeito. Papai, o telefone está alto, Lily murmurou. Eu sei, bebê, eu sei. Caleb a levou para o quarto dela, a aninhou e administrou o remédio. Ele sentou na beirada da cama dela, acariciando o cabelo dela até que sua respiração se normalizasse. Ele olhou para as estrelas que brilham no escuro que Sarah havia colado no teto 4 anos atrás. Algumas delas estavam descascando. Eu não consigo fazer isso, ele percebeu. Não era um grito, era um fato silencioso, pesado como uma pedra. Limpa a garganta. Eu literalmente não consigo mais fazer isso.
Ele voltou para seu escritório. Ele sentou. Ele abriu seu cliente de e-mail. Ele não escreveu um aviso de 2 semanas. Ele não escreveu uma mentira educada sobre procurar novas oportunidades. Ele digitou para Sarafina Sterling, RH, Conselho de Administração. Assunto: demissão imediata. Eu me demito. A chave de criptografia está no repositório seguro sob a pasta Projeto Icarus. A senha é a data em que minha esposa morreu, porque esse foi o único dia que eu tirei em 5 anos. E você me ligou 4 vezes durante o funeral. Eu estou farto de escolher você em vez da minha filha. Não me contate. Caleb Miller. Ele clicou em enviar. Ele olhou para a tela por um minuto inteiro. O terror o atingiu primeiro. Saúde, aluguel, mantimentos, mas foi imediatamente varrido por um tsunami de alívio tão potente que ele quase riu. Ele fechou o laptop. Ele desconectou o roteador. Ele entrou na sala de estar, desabou, limpa a garganta, no sofá irregular, e pela primeira vez em anos, ele adormeceu sem colocar um alarme. A batida não estava em seu sonho. Caleb acordou sobressaltado. A luz na sala era cinzenta e difusa. Fim da manhã, a chuva não havia parado. Havia se intensificado em um dilúvio. Pancada, pancada, pancada. Alguém estava tentando arrombar sua porta da frente. Caleb se levantou apressadamente, esfregando o sono dos olhos. Ele verificou seu relógio. 10h15 da manhã. Lily ainda estava dormindo. A febre deve tê-la derrubado. Ele se moveu para a porta, adrenalina subindo. Ele pegou um bastão de beisebol do porta-guarda-chuvas. Um Louisville Slugger que ele havia comprado para segurança, mas principalmente usado para tirar teias de aranha das luzes da varanda. "Quem é?" ele gritou, não destravando a fechadura. "Abra a droga da porta, Miller!" A voz era feminina, afiada como vidro quebrado e imperiosa. Era uma voz que comandava salas de reuniões em arranha-céus e fazia homens adultos gaguejarem em apresentações. Caleb congelou. Não, não podia ser. Ele abriu a porta uma fresta, deixando a corrente de segurança. De pé em sua varanda de madeira podre, encharcada em um sobretudo que provavelmente custava mais do que seu carro, estava Sarafina Sterling. Ela era terrivelmente linda, mesmo molhada. Seu cabelo preto azulado estava colado à sua pele pálida, enfatizando os ângulos afiados de suas maçãs do rosto e seus penetrantes olhos azul gelo. Atrás dela, um Mercedes Maybach preto estava em marcha lenta em sua entrada, suas luzes de emergência piscando contra a escuridão cinzenta. "Você desconectou seu telefone", ela disse. Não era uma pergunta, era uma acusação. "Eu me demiti", Caleb disse, sua voz rouca. "Você não recebeu o e-mail." Estava bem claro. "Abra a porta, Caleb. Agora não. Vá embora. Eu não sou mais um funcionário da Sterling Dynamics. Isso é invasão de propriedade. A chave de criptografia não funcionou." Ela sibilou, aproximando-se da fresta na porta. "A data não funcionou." Caleb piscou. "Sim, funcionou. 14 de outubro, 10h14. Bloqueou o sistema. Ela limpa a garganta", disse, sua voz aumentando. "A fusão está paralisada. As ações caíram 12% nas negociações pré-mercado. A Vanguard Systems está rondando como um tubarão. Se você não consertar isso, eu não apenas perco a fusão, Miller. Eu perco a empresa." "Não é meu problema", Caleb disse, começando a fechar a porta. Sarah bateu a mão contra a madeira. Deve ter doído, mas ela não estremeceu. "Eu o processarei por quebra de contrato, negligência e sabotagem corporativa. Eu o enterrarei em tanta litigação que você não poderá pagar um peixe dourado, muito menos criar uma criança." Aquilo atingiu um nervo. A raiva irrompeu no peito de Caleb, quente e brilhante. Ele desfez a corrente e abriu a porta com força. "Você quer falar sobre minha filha?"
Ele gritou, saindo para a varanda em suas meias. Minha filha tem febre de 103. Eu estou farto da sua ameaça, Sarah. Você quer o código? Ótimo. Entre. Limpa a garganta. Eu vou digitá-lo e então você sai da minha casa. Sarah pareceu atordoada por uma fração de segundo. Ela não estava acostumada a ser gritada. Ela estava acostumada a... Sim, senhorita Sterling. E imediatamente, senhorita Sterling. Ela entrou, sacudindo a chuva como um gato molhado. Ela olhou ao redor da sala de estar. Era um caos. Brinquedos espalhados por toda parte. Roupa suja amontoada em uma cadeira, torrada meio comida na mesa de centro. Cheirava a Vicks Vaporub e café velho. Era o oposto completo de sua cobertura no centro de Seattle, que era toda cromada, couro branco e silêncio. O computador é por aqui, Caleb murmurou, caminhando em direção ao escritório. Sarah a seguiu, seus saltos clicando alto no piso de madeira. Você vive assim? Ela perguntou, enrugando o nariz ligeiramente. É chamado de lar, Sarah. Você deveria tentar alguma vez. Ele sentou em sua mesa e inicializou o equipamento. Ele conectou à internet novamente. E as notificações explodiram na tela. Centenas de chamadas perdidas, mensagens do Slack, e-mails em pânico da equipe de desenvolvimento. Ele ignorou todos eles e abriu o terminal. 14 de outubro, ele murmurou, digitando o Josué todos 2021. Limpa a garganta. Acesso negado. Caleb franziu a testa. Ele tentou 2021. 1014. Acesso negado. Eu te disse, Sarah disse, de pé atrás dele. Ele podia sentir o perfume dela. Algo caro e frio, como o ar de inverno e jasmim. Você mudou isso na semana passada durante a atualização do patch de segurança. A mente de Caleb correu. Ele havia sido tão privado de sono na semana passada. Para o que ele havia mudado? Ele esfregou as têmporas. Eu não me lembro, ele admitiu, com licença. A voz de Sarah ficou mortalmente silenciosa. Eu estava acordado por 48 horas corrigindo o coronel. Eu não me lembro o que eu configurei como segurança contra falhas. Descubra, ela comandou. O CEO da Vanguard, Arthur Vance, está convocando uma votação de conselho de emergência ao meio-dia para me destituir. Se eu não tiver controle da IP até lá, estou fora. Arthur Vance. Caleb congelou. O cara do artigo açougueiro do Vale do Silício. O mesmo. Ele quer desmantelar a Sterling Dynamics para peças. Ele demitirá todo o departamento de engenharia, incluindo seus amigos. Caleb gemeu. Ele odiava que ela estivesse certa. Ele não podia decepcionar sua equipe, mesmo que ele a odiasse. Ok, eu preciso executar uma recuperação de força bruta no meu próprio cache local para encontrar o registro de teclas. Vai levar 1 hora. Faça isso, papai. A pequena voz veio do corredor novamente. Caleb girou. Lily estava de pé ali, parecendo ainda pior do que antes. Ela balançou ligeiramente. Eu vomitei. Ela sussurrou. Caleb se levantou instantaneamente, correndo para ela, mas antes que ele pudesse alcançá-la, os joelhos de Lily cederam. Sarah se moveu. Era um borrão de movimento. Para uma mulher de saltos de 4 polegadas, ela era incrivelmente rápida. Ela pegou Lily pouco antes de a menina atingir o chão, pegando-a em seu caro sobretudo. Ela está queimando, Sarah disse, seus olhos arregalados. A máscara da rainha do gelo rachou por apenas 1 segundo. Ela parecia em pânico. Caleb, ela está realmente quente. Eu sei. Caleb gaguejou, pegando Lily dela. Ele sentiu o calor irradiando de sua filha. Eu preciso levá-la para atendimento de urgência. A febre não está cedendo. Ele olhou para o computador. Ele olhou para Sarah. Eu tenho que ir, Caleb disse. O código pode esperar. A empresa morre ao meio-dia, Sarah gritou. Minha filha pode estar morrendo agora. Caleb rugiu de volta. O silêncio pairou na sala, pesado e sufocante.
Sarah olhou para a criança chorando nos braços de Caleb. Ela olhou para o desespero nos olhos de Caleb, os olhos de um pai que já havia perdido uma esposa e estava aterrorizado de perder a única coisa que lhe restava. Sarah respirou fundo. Ela pegou o telefone dela. Meu motorista está lá fora, ela disse, sua voz cortada e profissional novamente. Nós pegamos o Maybach. É mais rápido do que qualquer lata velha que você dirige. Você trabalha no laptop no carro. Nós vamos para o Seattle Children's. Eu conheço o chefe de medicina. Eu sento no conselho de doadores. Nós a faremos ser vista imediatamente. Caleb olhou para ela. Você faz isso? Eu preciso desse código, Miller, ela disse, evitando o olhar dele. E você não pode digitar se estiver dirigindo. Vamos. O interior do Maybach estava silencioso, salvo pelo zumbido rítmico dos limpadores e o clique frenético do teclado mecânico de Caleb. O carro estava descendo a I-5, serpenteando pelo tráfego pesado de Seattle, com uma fluidez que sugeria que o motorista, um homem enorme que Sarah chamava de Oaks, havia feito alguns cursos de direção defensiva. Caleb sentou-se curvado sobre seu laptop, a tela iluminando seu rosto pálido. Lily estava deitada no assento entre eles, sua cabeça lhe apoiada em um travesseiro que Sarah havia produzido de um compartimento escondido. Ela estava dormindo novamente, sua respiração superficial e ofegante. 5 minutos para a reunião de acionistas, Sarah disse. Ela não estava olhando para ele. Limpa a garganta. Ela estava olhando pela janela para o borrão cinzento da cidade, seu telefone apertado em sua mão como uma arma. Arthur Kane já está na sala de reuniões. Ele está dizendo a eles que eu sou incompetente. Ele está dizendo a eles que a fusão está morta. Eu estou tentando. Caleb disparou sem levantar o olhar. O algoritmo de força bruta está preso no terceiro setor. Alguém mexeu com o coronel. O que você quer dizer? Sarah se virou, seus olhos se estreitando. Quero dizer, a senha não está apenas alterada. Toda a arquitetura de segurança foi reescrita. Isso não fui eu, Sarah. Eu me demiti. Eu não detonei o sistema. Caleb digitou uma linha de comando furiosamente. Outra pessoa estava no sistema ontem à noite por volta das 3h da manhã, logo antes de eu enviar meu e-mail. Sarah ficou imóvel. 3h da manhã. Você era o único com autorização de nível 5. Eu e você. Eles se entreolharam. A tensão no carro era espessa o suficiente para engasgar. Eu não sabotei minha própria empresa, Miller. E eu também não fiz isso, Caleb retrucou. Então, a menos que seu motorista seja um hacker secreto, nós temos um espião. Papai! Lily choramingou, remexendo-se. A raiva esvaiu de Caleb instantaneamente. Ele tirou uma mão do teclado para acariciar o cabelo úmido de suor de Lily. Eu estou aqui um pouquinho. Estamos quase lá. Dói, ela sussurrou, uma lágrima vazando de seu olho fechado. Sarah os observou, limpa a garganta. Ela observou a maneira como a mão áspera e trabalhadora de Caleb segurava o rosto delicado da criança. Ela observou o terror absoluto mascarado por trás de sua voz calma. Era um tipo de amor sobre o qual ela havia lido em livros, mas nunca visto na casa Sterling. O pai dela, o grande fundador, havia amado o preço das ações. Ele não a havia amado. Ela sentiu uma estranha pontada em seu peito, algo afiado e incomum. Oaks! Sarah comandou, sua voz caindo uma oitava. Dirija mais rápido. Use o acostamento. Senhorita Sterling, isso é ilegal. O motorista resmungou. Eu pagarei a multa. Vá! O carro avançou. Eu encontrei, Caleb sussurrou, seus olhos se arregalando. A assinatura de intrusão. Veio de um IP externo. Eles não apenas mudaram a senha. Eles embutiram uma bomba lógica. Se eu desbloqueá-lo com a chave errada, ele deleta o código-fonte. Ele deleta tudo. Você pode desativá-la? Eu preciso de uma anulação de acesso root. Eu preciso de sua chave biométrica.
O carro parou bruscamente sob o toldo da baía de emergência do Hospital Infantil de Seattle. Estamos aqui, Oaks anunciou. Caleb não se moveu. Ele olhou para o laptop, então para sua filha. Ele estava dividido ao meio. Se ele parasse agora, a empresa morreria. Se ele não ajudasse Lily. Sarah não hesitou. Ela se inclinou, pegou o laptop e enfiou o polegar no scanner biométrico. Beep! Acesso concedido. Conserte, ela ordenou. Então ela abriu a porta dela, correu para o outro lado e abriu a porta de Caleb. Antes que Caleb pudesse reagir, Sarah desabotoou Lily. Ela ergueu a menina de 6 anos em seus braços. Lily estava pesada, peso morto em seu sono febril, mas Sarah a segurou apertada contra o sobretudo. Você termina o casaco, Sarah disse, a chuva molhando seu cabelo instantaneamente. Eu a peguei. Sarah, você não sabe o histórico médico dela. Eu sei que ela tem febre e precisa de um médico. Sarah gritou por cima da chuva. Eu conseguirei uma cama para ela. Você salva a empresa para que eu possa pagar por isso. Execute o patch. Ela se virou e correu em direção às portas do pronto-socorro, seus saltos clicando no pavimento molhado, carregando sua filha como se ela fosse o ativo mais valioso do mundo. Caleb a observou ir. Ele olhou para a tela. A limpa garganta bomba lógica estava em contagem regressiva. Ele respirou. Ele digitou o comando de anulação. Execute restaurar sistema vanguarda. Ele apertou Enter. Uma barra verde preencheu a tela. Sistema restaurado. Chave de criptografia redefinida. Ele pegou seu telefone e discou para a teleconferência da sala de reuniões assim que o relógio bateu 12 p.m. A moção para remover Sarafina Sterling como CEO está na mesa. Uma voz profunda e oleosa disse: aquele era Arthur Kane. Ela perdeu o controle da propriedade intelectual. A fusão está ativa. Caleb disse ao telefone, sua voz tremendo com adrenalina. Este é Caleb Miller, arquiteto líder. A porta Vanguard está aberta. Os dados estão sendo transferidos. Verifiquem suas telas. Silêncio na linha. Então suspiros. Está lá, alguém murmurou. As ações estão se recuperando. A senhorita Sterling se juntará a vocês em breve. Caleb mentiu. Ela está atualmente lidando com uma questão logística crítica. Ele desligou. Ele jogou o laptop no assento de couro rico e correu para o hospital. O hospital cheirava antisséptico e cera de chão. Era um cheiro que Caleb associava ao pior dia de sua vida, o dia em que Sarah morreu. Ele os encontrou em um quarto particular no 4º andar. Sarah havia cumprido sua promessa. Não havia espera no lobby. Lily estava aconchegada em uma cama de hospital, parecendo minúscula sob os lençóis brancos. Uma linha de IV estava colada em sua pequena mão. O monitor cardíaco apitou um ritmo constante e reconfortante. Sarah estava de pé perto da janela, olhando para o horizonte cinzento. Seu sobretudo estava drapeado sobre uma cadeira, secando. Ela estava usando uma blusa de seda que estava arruinada, manchada de chuva, e Caleb notou com um sobressalto um pouco do vômito de Lily no ombro. Ela não parecia se importar. Caleb caminhou até a cama e beijou a testa de Lily. Ela estava mais fresca agora. Pneumonia. Caleb sussurrou, lendo o prontuário. Bactéria, mas eles a pegaram cedo. A médica disse que ela ficará bem. Sarah disse sem se virar. Sua voz estava quieta, desprovida do latido de CEO. Eles lhe deram antibióticos. Ela só precisa de descanso. Caleb desabou na cadeira de plástico ao lado da cama. A queda de adrenalina o atingiu como um golpe físico. Ele colocou a cabeça nas mãos. Obrigado. Sarah se virou. Ela parecia exausta. A maquiagem estava borrada sob os olhos dela. Pela primeira vez, ela parecia um ser humano, não uma divindade corporativa. Você salvou a empresa, ela disse. Você salvou minha filha. Suponho que isso nos deixa quiets, nem perto. Caleb soltou uma risada seca. Eu me demiti. Lembre-se que eu te abandonei e ainda assim você entrou na chamada.
Sarah se aproximou e sentou na beirada do peitoril da janela. Arthur Kane estava lívido. Eu verifiquei minhas mensagens. Ele tentou alegar que os dados estavam corrompidos, mas o conselho viu a transferência. Ele está acabado. Ele não está acabado. Caleb disse sombriamente. Sarah, a bomba lógica. Tinha uma assinatura. Sarah enrijeceu. Que tipo de assinatura? Foi codificado em uma linguagem antiga. Fortran. Ninguém usa Fortran, mais a menos que eles estejam na indústria há 40 anos. O rosto de Sarah ficou pálido. Arthur K. começou como um programador nos anos 80, não foi? Ele sim, Sarah sussurrou. Ele era parceiro do meu pai antes de eles terem a desavença. Ele tentou destruir o sistema por dentro. Ele queria que eu levasse a culpa, Caleb percebeu. Ele sabia que eu estava esgotado. Ele sabia que eu estava no limite. Ele esperou que eu quebrasse. Então ele plantou a bomba para que parecesse a vingança de um funcionário insatisfeito. Eu era o Psy. Sarah olhou para ele, o horror surgindo em seus olhos. Ele usou você. Ele usou seu luto, sua situação com Lily, para tentar roubar o legado do meu pai. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Eu vou matá-lo. Espere. Caleb se levantou e bloqueou o caminho dela. Você não pode simplesmente invadir lá. Ele vai negar. Ele vai cobrir seus rastros. Nós precisamos de prova. Eu não tenho tempo para a prova. Ele está no meu conselho. Sarah, pare! Caleb agarrou os ombros dela. Foi a primeira vez que ele a havia tocado. Ela se sentiu frágil sob a seda, vibrando com raiva. Olhe para mim. Você é inteligente. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas você está emocional agora. Se você for atrás dele sem a evidência, ele vence. Ele tem jogado este jogo por mais tempo do que nós. Sarah olhou para ele. Limpa-lhe a garganta. A distância entre eles era desprezível. Ele podia ver os flexiquês de ouro em seus olhos azul gelo. Ele podia sentir o calor de sua pele. Limpa a garganta. Ela respirou tremulamente. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos juntos, Caleb disse. Eu não sou mais seu funcionário. Eu não estou fazendo isso pelo salário. Eu estou fazendo isso porque aquele homem tentou me incriminar e comprometeu a segurança da minha filha me mantendo ocupado. Então, você está retirando sua demissão? Ela perguntou, uma pitada de esperança em sua voz. Não, Caleb disse firmemente. Eu nunca mais vou trabalhar dias de 18 horas. Eu nunca mais vou perder outro recital. Se eu voltar, é nos meus termos. Consultor, remoto, e eu saio quando Lily precisar de mim. Sem perguntas. Sarah olhou para ele. A velha Sarah o teria expulsado da sala com risadas. A velha Sarah o teria demitido por insubordinação. Mas a velha Sarah não havia segurado uma criança doente em seus braços enquanto corria pela chuva. Fechado, ela sussurrou. O momento se esticou, carregado com algo novo. Não era apenas um acordo de negócios, era uma aliança. Sr. Miller, uma enfermeira enfiou a cabeça. Lee está acordando. Ela está pedindo suco. Caleb quebrou o contato visual, recuando. Estou nisso. Ele foi para a cama. Sarah ficou perto da porta, observando-os. Ela se sentiu como uma intrusa neste mundo íntimo de amor parental. Ela se virou para sair. Sarah. Ela parou. Caleb estava olhando para ela por cima do ombro. Você quer tomar um café? Café de verdade, não o lodo da sala de descanso. Há um lugar lá embaixo. Sarah hesitou. Ela tinha 1000 e-mails para responder. Ela tinha um conselho para apaziguar. Ela tinha uma guerra para vencer contra Arthur Kane. Eu tomo meu café preto, ela disse, e eu estou comprando. 3 dias depois, a sede da Sterling Dynamics havia efetivamente se mudado para a mesa de jantar de Caleb. Era uma visão estranha. A mesa, geralmente coberta com desenhos de giz de cera e contas, era agora um centro de comando de monitores de alta qualidade, servidores criptografados e caixas de pizza meio comidas.
Sarah estava trabalhando remotamente para evitar os espiões de Arthur Kane no escritório. Ela sentou em uma das cadeiras de madeira bambas de Caleb, vestindo um suéter de cachemir e calças de yoga, uma roupa que Caleb não havia percebido que ela possuía. Você tem molho de tomate no seu queixo, Caleb disse, sem levantar o olhar de sua tela. Sarah limpou o queixo furiosamente com um guardanapo. Eu não tenho. Eu sou uma comedora de precisão. Certo. Assim como você é uma estacionadora de precisão. Você bloqueou a entrada do meu vizinho novamente. O Honda Civic dele estava invadindo meu território. Caleb riu. Era um som que havia estado ausente desta casa por muito tempo. Ele a observou por um momento. Ver a CEO de Ion comendo pizza de calabresa e invadindo o banco de dados de uma corporação de fachada em sua cozinha era surreal. Mas a parte mais surreal não era o trabalho. Era Lily. Lily, agora se recuperando e cheia de energia, entrou na cozinha bamboleando, segurando o Sr. Lúpulo. Ela foi direto para Sarah. Senhorita Sarah. Sarah congelou. Ela ainda estava aterrorizada de quebrar a criança. Sim, Lily, o Sr. Lúpulo está com uma orelha solta novamente. Papai não sabe costurar. Ele faz parecer um coelho Frankenstein. Caleb fingiu defesa. Ei, isso é costura estrutural. Sarah hesitou, então colocou seu tablet. Ela olhou para o coelho de pelúcia. Eu fiz uma aula de economia doméstica em um internato. Uma vez que ela pegou o coelho, seus longos dedos bem cuidados, geralmente assinando contratos de milhões de dólares, enfiaram uma agulha do kit de costura de Caleb surdamente. Ela trabalhou com a mesma intensidade que aplicava a fusões corporativas. Lá, Sarah disse, devolvendo-o 5 minutos depois. A costura estava invisível. Perfeito. Lily sorriu radiante. Ela jogou os braços em volta do pescoço de Sarah. Obrigado. Sarah ficou rígida, seus olhos se arregalando. Ela levantou as mãos desajeitadamente, olhando para Caleb em busca de ajuda. Mas Caleb apenas sorriu, encostado no balcão, cruzando os braços. Você pode abraçá-la de volta, sabe? Ele disse suavemente. Ela não vai morder. Sarah lentamente abaixou os braços, envolvendo-os timidamente ao redor da pequena menina. Ela fechou os olhos por um breve segundo, exalando um fôlego que parecia ter estado segurando por anos. Quando ela os abriu, ela olhou para Caleb, e a vulnerabilidade em seu olhar o atingiu como um peso físico. Ok. Sarah limpou a garganta, gentilmente desprendendo Lily. De volta aos negócios. O programa Tracer terminou. Caleb sentou-se ao lado dela, seus joelhos roçando sob a mesa. A eletricidade do contato tornou difícil focar no código. Sim, terminou. Caleb virou o monitor para que ela pudesse ver. Arthur Kane não apenas sabotou o código. Ele tem desviado dinheiro do orçamento de P&D por 6 meses. Ele está canalizando-o para uma empresa de fachada chamada Obsidian Corp. Obsidiana? Sarah se divertiu. Isso soa como um covil de vilão ruim. Fica pior. Olhe para o endereço IP para os protocolos de transferência. Sarah se inclinou, seu ombro pressionando contra o braço dele. Ela cheirava a chuva e baunilha agora, não jasmim frio. Aquele IP, ela ofegou. Esse é o Wi-Fi de hóspedes no Four Seasons. Arthur tem vivido lá enquanto sua casa geminara é renovada. Kelby disse. Ele estava roubando de você enquanto pedia serviço de quarto. Nós o temos, Sarah sussurrou. Um sorriso predatório feroz se espalhou pelo rosto dela. Isso é peculato, espionagem corporativa. Eu posso demiti-lo, eu posso, limpa a garganta, tê-lo preso. Nós precisamos baixar o livro Razão completo antes que ele perceba que estamos dentro. Caleb disse que levará a noite toda para descriptografar. Então nós ficamos acordados a noite toda, Sarah disse. Ela olhou para ele. Eu não vou a lugar nenhum, Caleb. O ar na cozinha mudou. Mudou de colegial para íntimo. O silêncio se esticou, pesado com coisas não ditas. Eu vou colocar um bule de café, Caleb murmurou, sua voz rouca. Bom,
Sarah disse, seu olhar caindo para os lábios dele por uma fração de segundo. Eu tenho a sensação de que vamos precisar da energia. A chuva em Seattle nunca realmente para. Ela apenas muda de textura. Às 2 da manhã, era um tamborilar suave e rítmico contra a janela da cozinha do aluguel de Queen Anne de Caleb. Dentro, a atmosfera era espessa com o zumbido dos ventiladores de resfriamento e o cheiro de pizza velha. A sala de guerra, anteriormente conhecida como a mesa de jantar de Caleb, era um emaranhado de cabos, servidores e canecas de café vazias. Caleb esfregou os olhos, a luz azul dos monitores picando suas retinus. Ele olhou do outro lado da mesa para Sarafina Sterling. A CEO de ferro estava desvanecendo. Ela havia puxado as pernas para cima da cadeira, envolvendo os braços em volta dos joelhos. O capuz oversize da Sterling Dynamics que Caleb havia emprestado a ela engoliu seu corpo, fazendo-a parecer menos uma titã corporativa e mais uma estudante de pós-graduação fazendo uma virada. Você está cansada, Caleb disse, sua voz áspera com exaustão. Vá para o sofá, Sarah. Eu vou monitorar o script de força bruta. Eu não estou cansada, ela mentiu, embora suas pálpebras estivessem pesadas. Eu preciso ver acontecer. Eu preciso estar aqui quando o pegarmos. Ela pegou seu café morno, fez uma careta e o bebeu de qualquer maneira. Me diga algo, Caleb disse, recostando-se em sua cadeira de madeira rangente. Por que você não o demitiu anos atrás? Arthur Kane. Você sabia que ele era uma cobra? Sarah traçou a borda de sua caneca. Porque ele era amigo do meu pai. Quando meu pai morreu, Arthur foi quem me entregou a bandeira. Ele disse ao conselho que eu estava pronta quando todos os outros disseram que eu era apenas uma contratação por nepotismo. Eu pensei, ela pausou, olhando para a madeira cicatrizada da mesa. Eu pensei que ele era a única família que me restava. Caleb olhou para ela. Ele viu a solidão que vivia sob os ternos de alta costura e a reputação aterrorizante. Ele percebeu que por toda a sua riqueza, Sarafina Sterling era talvez a pessoa mais pobre que ele já havia conhecido. Ela tinha dinheiro, poder e medo, mas não tinha ninguém que costurasse a orelha de um coelho de volta para ela. Família não é sobre sangue, Sarah, Caleb disse suavemente. E definitivamente não é sobre assentos no conselho. Família são as pessoas que aparecem quando a febre atinge 103. Sarah olhou para cima, seus olhos azul gelo encontrando os dele. O ar na cozinha mudou. Os dados rolando na tela pareciam desaparecer no fundo. Você tentou se demitir, ela sussurrou. 3 dias atrás, você me odiava. Eu não odiava você, Caleb corrigiu. Eu odiava o trabalho. Eu odiava que o trabalho estava me afastando de Lily. Mas ver você com ela, ver você aqui, comendo pizza de calabresa fria e hackeando uma corporação de fachada, ele não terminou a frase. Ele não precisou. Sarah se inclinou para a frente. Sua mão moveu-se pela mesa, hesitando antes que seus dedos roçassem em seus nós dos dedos. Sua pele estava fria. O dele estava quente. O contato enviou um choque de eletricidade através de Caleb, que não tinha nada a ver com a voltagem do servidor. Eu nunca tive isso, Sarah admitiu, sua voz tremendo. Uma cozinha, uma bagunça, uma segurança. Limpa na garganta. Você poderia ter isso, Caleb murmurou. O momento pairou ali, frágil e aterrorizante. Havia 2 pessoas de galáxias diferentes colidindo em uma cozinha alugada. Bip! O agudo chilrear eletrônico quebrou o silêncio. Ambos pularam. Caleb girou em direção ao monitor principal. Uma barra de progresso verde estava piscando. Descriptografia completa. Estamos dentro, Caleb disse, a adrenalina voltando. Sarah pulou de sua cadeira, contornando a mesa para ficar ao lado dele. Ela se inclinou sobre o ombro dele, sua respiração engasgando. Me mostre. Os dedos de Caleb voaram pelo teclado mecânico. Ok, Arthur. Vamos ver onde você enterrou os corpos. Ele executou a consulta. A tela se encheu com uma lista em cascata de transferências bancárias. Olhe para as datas.
Caleb apontou o dedo traçando as linhas. Toda vez que havia um patch de segurança crítico que atrasava o lançamento de um produto, havia um depósito. Obsidian Corp. Sarah leu a conta de destino. Ilhas Cayman. Ele tem nos sangrados secos por 18 meses. Isso é 40 milhões de dólares. Ele não estava apenas roubando. Caleb percebeu rolando para baixo. Ele estava vendendo a descoberto as ações. Ele causaria uma falha. As ações cairiam. Ele compraria baixo através da obsidiana e então esperaria por nós para consertar. Ele estava apostando contra sua própria empresa. A voz de Sarah endureceu em aço. Ele estava apostando contra mim. Nós o temos, Caleb, limpa a garganta, disse, apertando a tecla de download. Esta é a arma fumegante, a bala e as impressões digitais. Tudo em um. Limpa a garganta. Sarah soltou uma risada, um som de puro e não adulterado alívio. Sem pensar, ela jogou os braços em volta do pescoço de Caleb. Caleb girou a cadeira e a pegou. Por um segundo, ela estava em seu colo, seu rosto a centímetros do dele. A vitória, a exaustão, a intimidade, tudo colidiu junto. Obrigado. Ela sussurrou contra a testa dele. Nós fazemos uma boa equipe. Caleb disse, suas mãos repousando timidamente em sua cintura. Sarah puxou para trás ligeiramente, procurando o rosto dele. Talvez nós façamos. Ela não se afastou. Eles ficaram assim por muito tempo, a chuva tamborilando lá fora, os servidores zumbindo, simplesmente respirando o ar compartilhado de sobrevivência. Eventualmente, a exaustão venceu. Sarah descansou a cabeça no ombro dele, e Caleb descansou o queixo no cabelo dela. Eles adormeceram ali mesmo na cadeira, guardando a evidência. O sol da manhã não pediu permissão. Ele apenas invadiu. Caleb acordou com um pescoço rígido e um braço esquerdo dormente. A cozinha estava banhada em uma luz matinal cinza pálida. A chuva finalmente havia parado, deixando o mundo lá fora molhado e cintilante. Ele se moveu e percebeu que Sarah ainda estava dormindo contra ele. Sua respiração profunda e uniforme. Ela parecia mais jovem à luz do dia, suas características afiadas suavizadas pelo sono. Ele não queria se mover. Ele queria ficar nesta realidade suspensa, onde a CEO da Sterling Dynamics era apenas uma mulher dormindo em seus braços. Mas o mundo lá fora tinha outros planos. Zumbido, zumbido, zumbido. O telefone de Caleb, com a tela para baixo na mesa, começou a vibrar violentamente. Então o telefone de Sarah conectado ao carregador de parede começou a tocar. Então o telefone fixo. Sarah acordou sobressaltada. O quê? Que horas são? São 7 da manhã, Caleb disse, pegando seu telefone. Quem está ligando às? Ele congelou. A tela estava cheia de notificações, mensagens de amigos com quem ele não falava há anos, e-mails de repórteres e um alerta do Google que fez seu estômago despencar pelo chão, quebrando o quarto da sala de reuniões. O caso secreto de Sarah Finney Sterling exposto. Não, Caleb disse bruscamente enquanto Sarah pegava seu telefone. Caleb, me dê, Sarah, você não quer ver isso. Ela tirou o telefone da mão dele. Caleb observou enquanto a cor esvaía do rosto dela, deixando-a palidamente fantasmagórica. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Era uma peça de ataque, mas era uma obra-prima de destruição. O artigo publicado por um notório tabloide financeiro pintou um quadro sórdido. Enquanto as ações da Sterling Dynamic despencavam e milhares de funcionários temiam por seus empregos, a CEO Sarah Finney Sterling estava morando em um aluguel suburbano com o desgraçado arquiteto demitido Caleb Miller. Havia fotos granuladas de lente telefoto. Uma mostrava Sarah entrando na casa de Caleb 3 dias atrás, parecendo desgrenhada na chuva. Outra os mostrava no Maybach, cabeças próximas enquanto trabalhavam no código, mas parecia íntimo. A pior era da noite passada. Tirada através da fresta nas cortinas da cozinha, mostrava Sarah sentada no colo de Caleb, seus braços em volta dele.
A limpa a garganta, legenda lia. Paraquedas dourados e abraços diamantes. Este é o fim do legado Sterling? Ele estava nos observando, Sarah disse, sua voz tremendo. Arthur, ele não apenas hackeou o sistema. Ele tinha alguém observando a casa. Ele está controlando a narrativa, Caleb disse, escaneando o texto. Ele está alegando que eu sabotei o código para extorquir a empresa e que eu o seduzi para cobrir meus rastros. Ele está pintando você como uma vítima de sua própria luxúria. Ele está destruindo minha credibilidade. Sarah se levantou, andando pela pequena cozinha. A reunião do conselho é às 9h00 da manhã. Se eles virem isso, eles nem olharão para a evidência. Eles me demitirão por turpitude moral antes que eu possa abrir a boca. Nós temos o livro Razão, Caleb argumentou. Quem se importa com um artigo de tabloide quando temos prova de peculato? Todo mundo se importa, Caleb, ela gritou, girando. Lágrimas estavam brotando em seus olhos. Isso não é sobre fatos, é sobre ótica. Uma CEO mulher pega dormindo com um subordinado durante uma crise. É uma sentença de morte. As ações já estão em baixa de mais 8% no pré-mercado. Batida, batida, batida. Uma batida pesada na porta da frente. Senhorita Sterling, sabemos que você está aí. Uma voz gritou de fora. Você tem um comentário sobre os rumores de demissão? Caleb caminhou até a janela da sala de estar e espiou pelas persianas. É um zoológico, ele murmurou. Havia pelo menos 10 repórteres em seu gramado, pisoteando as aelas que ele havia tentado tanto manter vivas. Câmeras estavam apontadas para todas as janelas. Uma van de notícias estava bloqueando a entrada. Eu tenho que ir, Sarah disse. Ela estava pegando suas coisas, sua bolsa, suas chaves, tirando o moletom confortável e vestindo sua blusa de seda arruinada novamente. Ela estava colocando a armadura de volta no lugar. O quê? Não, você não pode sair lá. Eu tenho que me distanciar de você, ela disse, sua voz frenética. Se eu sair agora, eu posso emitir uma declaração. Eu posso dizer que estava aqui a negócios. Eu posso dizer que você é apenas um consultor. Sarah, pare. Caleb agarrou o braço dela. Me solte, Caleb. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou firme. Você não entende? Eu sou veneno. Eu trago este caos onde quer que eu vá. Olhe para a sua vida. Você era um pai quieto e normal, e agora você tem paparazzi em seu gramado e seu rosto na internet. Eu estou destruindo você. Você não está me destruindo. Eu estou. Limpa a garganta. Eu sou perigosa de se ter por perto. Meu pai estava certo. Eu estrago as coisas. Ela olhou para ele implorando. Eu não posso deixar Arthur vencer e eu não posso deixá-lo arrastar você para baixo comigo. Você tem Lily para pensar. À menção do nome de sua filha, Caleb enrijeceu. Ele olhou em direção ao corredor. Lily ainda estava dormindo, milagrosamente dormindo através da gritaria. Ele olhou de volta para Sarah. Ela estava tremendo. Ela estava aterrorizada, não de perder o dinheiro, mas de machucá-lo. Você está certa, Caleb disse lentamente. Eu tenho Lily para pensar. Sarah desabou, a luta esvaindo dela. Eu direi à imprensa que eu o demiti. Isso limpará seu nome. Você pode voltar a ser. Eu não terminei, Caleb interrompeu, sua voz caindo uma oitava. Eu tenho Lily para pensar. E você sabe o que eu ensino a ela? Eu ensino a ela que você não foge de valentões e você não deixa seus amigos para trás na lama. Ele soltou o braço dela e caminhou até o balcão. Ele pegou o disco rígido contendo o livro Razão Obsidiano. Ele pegou seu telefone. O que limpa a garganta você está fazendo? Sarah perguntou. Estou ligando para Oaks, Caleb disse calmamente, para trazer o carro pela viela dos fundos. Para me levar ao escritório? Não, Caleb disse vestindo sua jaqueta. Para nos levar ao escritório?
Caleb, você não pode entrar naquela sala de reuniões. Você é o amante desgraçado. Eles o expulsarão do prédio com risadas. Caleb se virou para ela. Ele olhou para o caos lá fora, então de volta para a mulher que havia sentado em seu chão e costurado um coelho de pelúcia. Deixe-os rir, Caleb bufa disse. Arthur Kane pensa que está jogando um jogo de RP. Ele pensa que isso é sobre manchetes, mas ele esqueceu uma coisa. O quê? Ele esqueceu que eu construí o sistema que ele está tentando roubar, e eu sei exatamente como queimá-lo ao redor dele. Os olhos de Caleb eram frios, perigosos e ferozmente protetores. Eu não estou indo como seu namorado, Sarah. E eu não estou indo como seu funcionário. Ele levantou o disco rígido. Eu estou indo como um denunciante e estou trazendo o governo federal comigo. Sarah olhou para ele. Pela primeira vez em dias, o medo em seus olhos foi substituído por algo mais. Uma faísca, um reflexo de seu próprio fogo. Vá acordar, Lily. Caleb comandou, assumindo o controle de uma forma que ninguém jamais havia ousado fazer com Sarafina e Sterling. Faça uma mala. Nós estamos indo para uma reunião. A sala de conferências no 400º andar da Sterling Dynamics Tower estava hermeticamente selada contra a tempestade lá fora, mas a atmosfera dentro era turbulenta o suficiente para quebrar o vidro. 12 membros do conselho sentaram ao redor da mesa de mogno, como um júri em uma sentença. Limpa a garganta. Na cabeceira da mesa sentou Arthur Kane. Ele parecia triunfante, alisando sua gravata de seda cara. Na outra ponta sentou Sarafina Sterling. Ela parecia pequena, derrotada. Suas mãos estavam dobradas em seu colo, seus nós dos dedos brancos. A moção está em pauta, Arthur disse, sua voz escorrendo com falsa simpatia. Para remover Sarafina Sterling como CEO devido à má conduta grave e negligência. Nós temos as fotos. Nós temos os preços das ações caindo. É lamentável. Apenas assine os papéis, Arthur, Sarah disse baixinho. Eu vou me demitir. Apenas deixe a equipe de fora. A equipe será reestruturada de qualquer forma. Arthur sorriu. Eficiência, minha cara. Agora todos a favor? Mãos começaram a levantar. 1, 2, 5. Arthur levantou sua própria mão. Isso é maioria. Bam! As portas duplas da sala de reuniões não abriram. Elas voaram abertas, atingindo os batentes com um estalo que soou como um tiro. Toda a cabeça virou. De pé na soleira não era a segurança. Era Caleb Miller. Ele estava usando jeans, um moletom encharcado, e ele parecia que estava pronto para derrubar o prédio com as próprias mãos. E segurando a mão dele, vestindo uma capa de chuva amarela brilhante e segurando um coelho costurado, estava Lily. Segurança, Arthur latiu de pé. Quem deixou este homem entrar? Eu me deixei entrar, Caleb disse, sua voz calma, mas projetando para cada canto da sala. E eu trouxe a SEC comigo. Eles estão lá embaixo aprendendo a sala de servidores, mas eu disse a eles para me darem 5 minutos primeiro. A SEC? Um membro do conselho sussurrou. Por quê? Caleb entrou na sala. Limpa a garganta. Ele não olhou para Sarah. Ainda não. Ele foi direto para Arthur Kane. Ele puxou o disco rígido do bolso e o bateu na madeira polida. Por causa da Obsidian Corp, Caleb disse. O rosto de Arthur ficou da cor de cinza velha. Eu não sei do que você está falando. Você não sabe? Caleb conectou o disco rígido ao cabo de apresentação no centro da mesa. A tela maciça atrás de Arthur cintilou para a vida. Não era um PowerPoint. Era um livro-razão bancário. Este é um registro de transações, Caleb explicou, dirigindo-se ao conselho. Por 6 meses, patches de código foram autorizados por Arthur Kane. Toda vez que um patch entrava em vigor, 0,5% do orçamento operacional era desviado para uma conta de fachada nas Ilhas Cayman, sob o nome Obsidian. Linhas de código rolavam na tela, números vermelhos, milhões de dólares. E aqui, Caleb apontou para uma linha específica, está o carimbo de data,
Hora da bomba lógica que quase destruiu esta empresa 3 dias atrás. Foi autorizado do endereço IP1 192.178.1.14. Ele tocou uma tecla. Um mapa apareceu. Essa é a rede Wi-Fi da suíte Penthouse do Four Seasons, onde o Sr. Kane está atualmente residindo. A sala estava em silêncio mortal. O único som era o zumbido do projetor. Arthur Kane riu. Era um som nervoso e frágil. Isso é absurdo. Este homem é um funcionário insatisfeito. Ele é quem está dormindo com a CEO. Ele fabricou isso. Caleb finalmente se virou para olhar para Sarah. Ela estava olhando para ele com olhos arregalados e lacrimejantes, sua mão cobrindo a boca. Caleb olhou de volta para o conselho. Você quer falar sobre o caso? Ele se abaixou e pegou Lily. Ela estava intimidada pelos ternos, enterrando o rosto no pescoço dele. Minha filha teve pneumonia, Caleb disse, sua voz quebrando ligeiramente. Eu era um pai solteiro sem ajuda, afogando-me no trabalho, prestes a me demitir porque eu não podia cuidar dela. Sarafina Sterling não me seduziu. Ela levou minha filha doente para o hospital em seu próprio carro. Ela sentou em uma cadeira de plástico no pronto-socorro. Ela costurou a orelha de volta neste coelho porque minha filha estava chorando. Caleb olhou ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada membro do conselho. Ela não agiu como uma CEO, Caleb disse suavemente. Ela agiu como uma líder e, mais importante, ela agiu como um ser humano. Enquanto Arthur Kane estava tentando incendiar esta empresa para receber um pagamento, Sarah estava salvando minha família. Então você me diz, quem você quer que esteja dirigindo esta empresa? Isso é absurdo. Arthur gritou, avançando para o laptop. Desligue-o. Sente-se, Arthur. O presidente do conselho, um homem grisalho chamado Elelanena, se levantou. Sua voz era de aço. Segurança, Elelanena disse no interfone. Por favor, escolte o Sr. Khan para o lobby. Os agentes federais estão esperando por ele. 2 grandes guardas entraram. Arthur Kane, o homem que tentou roubar tudo, foi arrastado para fora, gritando ameaças legais que ninguém ouviu. Quando as portas se fecharam, o silêncio retornou. Mas não era mais pesado. Era o silêncio de uma tempestade passando. Elelanena se virou para Sarah. Sarafina, eu acredito que temos uma votação para rescindir. Sarah se levantou. Ela caminhou até Caleb. Ela não se importava com o conselho. Ela não se importava com o decoro. Ela olhou para Lily, então para Caleb. Você ficou, ela sussurrou. Eu te disse. Caleb sorriu, exausto, mais leve. Eu não desisto da família. Sarah não hesitou desta vez. Na frente do conselho, na frente da tela gigante, ainda mostrando a evidência de sua vitória, ela deu um passo à frente e o beijou. Limpa da garganta. Não foi um beijo de Hollywood. Foi desesperado e real. E tinha gosto de chuva e café. Quando eles se separaram, Lily puxou a manga de Sarah. Senhorita Sarah, podemos ir para casa agora? Tô com fome. Sarah riu, uma risada genuína e brilhante que assustou os membros do conselho. Sim, Lily, Sarah disse, enxugando uma lágrima de sua bochecha. Vamos para casa. Reunião encerrada. 6 meses depois, a casa de Queen Anne parecia diferente. A pintura descascada havia sido retocada, e o gramado coberto de mato era agora um jardim bem cuidado, cortesia de Oakes, que, ao que parece, tinha paixão por horticultura. Dentro, a cozinha ainda estava bagunçada, mas era uma bagunça feliz. Caleb sentou-se à mesa digitando em seu laptop. Ele não estava mais programando até as 4h da manhã. Ele estava trabalhando suas horas contratadas como diretor de tecnologia da Sterling Dynamics. Um papel que lhe permitia trabalhar de casa 4 dias por semana. A porta dos fundos abriu e Sarah entrou. Ela não estava usando um terno de poder. Ela estava usando jeans e um moletom Sterling Dynamics, que era 2 tamanhos muito grande para ela. Estou em casa, ela gritou. Na cozinha, Sarah entrou e largou suas chaves no balcão.
Ela beijou o topo da cabeça de Caleb. Como está o novo protocolo de criptografia? Sólido como uma rocha. Como foi a reunião do conselho? Chata sem você lá para gritar com todo mundo, ela provocou. Ela foi à geladeira e puxou uma caixa de suco. Papai, Sarah. Lily correu para a sala. Ela estava usando um tutu e galochas, uma declaração de moda que ela insistia. Olhe! Ela segurou um desenho. Era uma imagem de 3 bonecos de palito. Um alto com óculos, Maleb, um com cabelo preto longo, Sarah, e um pequeno segurando um coelho. Eles estavam de pé na frente de uma casa. Acima deles, em giz de cera, ela havia escrito família. Sarah olhou para o desenho, sua garganta apertou. Ela havia passado toda a sua vida construindo arranha-céus e fortunas, pensando que era assim que um legado parecia. Ela pensou que o poder era a única coisa que te mantinha segura. Ela olhou para Caleb, o homem que a havia desafiado, lutado por ela e a amado quando ela não tinha nada além de um título. Ela olhou para Lily, a pequena menina que a havia ensinado a costurar um coração de volta. Sarah percebeu que ela havia estado errada. Este era o único legado que importava. É perfeito. Um pouquinho, Sarah disse, sua voz grossa com emoção. Nós vamos colocar isso bem na geladeira. Bem no meio. Caleb concordou, puxando Sarah para o colo dele. Lá fora, a chuva de Seattle começou a cair novamente, batendo gentilmente contra a janela. Mas dentro estava quente, o café estava quente, e pela primeira vez em ambas as limpa a garganta, vidas deles, tudo estava exatamente onde deveria estar. Que jornada! De uma carta de demissão desesperada escrita às 4h da manhã, para um confronto na sala de reuniões que salvou um legado, Caleb e Sarafina provaram que às vezes atingir o fundo do poço é apenas a fundação para construir algo melhor. Eles nos mostraram que um trabalho é apenas um trabalho. Mas família, seja a que você nasce ou a que você escolhe, é tudo. Se esta história tocou seu coração, ou se você já quis largar seu emprego em um brilho de glória, por favor, clique nesse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que mesmo nas tempestades mais escuras, há sempre um caminho para casa. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.